Você já se perguntou se criticar um pastor pode trazer consequências espirituais? Essa dúvida é mais comum do que parece, especialmente em comunidades onde a figura do líder religioso é vista quase como intocável. Muitas pessoas sentem medo de expressar opiniões ou levantar questionamentos, receando que isso possa atrair algum tipo de punição divina, ou até mesmo uma maldição. Será que existe uma maldição automática para quem questiona um líder religioso? Ou será que essa ideia foi construída ao longo do tempo para proteger certas autoridades dentro das igrejas? Essa ideia de punição é poderosa e funciona como uma barreira invisível, silenciando o pensamento crítico no ambiente da fé. Muitas vezes, ela impede que membros da comunidade busquem respostas ou denunciem abusos, criando um clima de medo e submissão. Recentemente, o pastor Silas Malafaia afirmou: "Eu já vi gente sofrer consequências por mexer com o ungido." Uma frase que ecoou como ameaça e dividiu opiniões. Esse tipo de declaração reforça a ideia de que líderes religiosos estão acima de qualquer crítica, o que pode ser perigoso para a saúde espiritual e emocional da comunidade. De um lado, seguidores veem isso como defesa da santidade dos líderes. Acreditam que questionar um pastor é o mesmo que desafiar a vontade de Deus, e por isso, preferem se calar. Do outro, críticos enxergam manipulação e blindagem contra a responsabilidade. Para eles, esse discurso serve para proteger líderes de críticas legítimas e evitar que sejam responsabilizados por seus erros. A grande questão é: estamos diante de uma verdade bíblica ou de uma estratégia de poder? Será que a Bíblia realmente condena quem questiona líderes, ou isso é uma interpretação conveniente? Vamos investigar a origem dessa doutrina e o que a Bíblia realmente diz sobre o papel do questionamento e da responsabilidade dentro da fé cristã. Questionar não é pecado. É um ato de coragem e fé genuína, fundamental para o crescimento espiritual e para a construção de uma comunidade mais justa e transparente. O discurso do "não toque no ungido" funciona como uma muralha de medo e culpa. Ele se ergue silenciosamente entre o púlpito e a comunidade, criando uma atmosfera onde questionar se torna perigoso. Muitos fiéis, ao ouvirem essa frase, sentem-se imediatamente acuados, como se qualquer dúvida ou crítica fosse um ataque direto à vontade de Deus. O medo de ser visto como rebelde ou desrespeitoso paralisa até mesmo os mais sinceros. Quando um líder evoca essa ideia, ele ativa um mecanismo de autoproteção. Minha autoridade vem de Deus, não pode ser questionada. Isso coloca o líder em um pedestal inalcançável, acima de qualquer suspeita ou responsabilidade. A congregação, por sua vez, é condicionada a aceitar tudo sem contestar, como se a voz do líder fosse a própria voz divina ecoando no templo. Isso cria uma casta de líderes imunes a críticas, gerando intimidação espiritual e silenciando denúncias. O ambiente se torna opressor, e qualquer tentativa de diálogo é vista como afronta. O medo de represálias, de exclusão ou até de maldição espiritual faz com que muitos prefiram o silêncio à verdade. A doutrina do ungido intocável faz com que o silêncio pareça a opção mais segura, permitindo que problemas graves sejam varridos para debaixo do tapete. Questões éticas, abusos e injustiças acabam sendo ignorados, pois expor a verdade pode significar ser rejeitado pela própria comunidade de fé. A Bíblia fala sobre correção fraterna, sobre o cuidado mútuo e a responsabilidade de exortar uns aos outros. Mas como corrigir quem se coloca acima de todos, blindado por um discurso sagrado? O medo de tocar no ungido sufoca a voz da consciência e da justiça. O púlpito, que deveria ser lugar de verdade, vira escudo de defesa pessoal. O altar, antes símbolo de serviço e humildade, se transforma em fortaleza de proteção para quem teme ser confrontado. Assim, a fé se transforma em um jogo de poder,
onde a manipulação prospera e a espiritualidade genuína é sufocada. O desafio é romper esse ciclo, resgatando o verdadeiro sentido do Evangelho: humildade, verdade e responsabilidade diante de Deus e das pessoas. A frase, "não toqueis nos meus ungidos", vem do Antigo Testamento, em Salmos 105:15 e 1 Crônicas 16:22. O contexto: Deus protegendo todo o povo de Israel, não uma elite religiosa. A unção era coletiva, não um privilégio individual. No Novo Testamento, todos os cristãos são chamados de ungidos, não apenas líderes. Usar essa frase para blindar pastores é uma distorção teológica. Se todos são ungidos, ninguém está acima da crítica. Essa doutrina serve mais ao controle do que à verdade bíblica. Se criticar um ungido trouxesse punição, a Bíblia mostraria pessoas sendo castigadas por confrontar líderes. Mas não é isso que vemos. Paulo confrontou Pedro publicamente por hipocrisia, e nada de ruim aconteceu com ele. Paulo também foi criticado e questionado pelas igrejas que fundou, e nunca ameaçou ninguém com maldição. Ele respondia com argumentos, não com intimidação. A Bíblia mostra líderes sendo corrigidos, não blindados. A verdadeira unção não cria imunidade à crítica, mas humildade para recebê-la. Deus não se ofende quando buscamos a verdade, mesmo que isso signifique questionar autoridades. Prestação de contas faz parte da vida cristã. A doutrina do não toque no ungido abre portas para abuso de poder. Líderes inquestionáveis tomam decisões arbitrárias e impõem sua vontade como se fosse a de Deus. Isso silencia denúncias graves, inclusive de abusos morais e sexuais. O medo paralisa vítimas e protege agressores. Com o tempo, o líder vira ídolo, e a lealdade à Bíblia é substituída pela lealdade ao homem. A igreja se torna um fã-clube, e o evangelho é ofuscado pelo carisma do pregador. Essa doutrina corrói a fé, destrói a comunidade e coloca o homem no lugar de Deus. O modelo de liderança de Jesus é o oposto do que vemos na doutrina do ungido intocável. Jesus, com toda a autoridade, escolheu servir, lavando os pés dos discípulos. Ele ensinou: "O maior entre vós seja como o menor, quem governa, como quem serve." Liderança cristã autêntica não busca escudos, mas oportunidades de servir e ser transparente. Um líder segundo Cristo acolhe perguntas e presta contas à comunidade. Ele entende que não é dono da igreja, mas um mordomo. A liderança que ameaça com punição está em oposição direta ao exemplo de Jesus. O verdadeiro líder constrói pontes, não muros. A doutrina do ungido intocável opera no campo do medo, transformando fé em chantagem espiritual. O recado é: obedeça ao líder e será abençoado, questione e será punido. Isso transforma Deus em capanga de pastor e aprisiona a fé. O Novo Testamento diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Pastores são guias, não donos da sua consciência. A verdadeira fé não teme perguntas, a verdade resiste ao escrutínio. A autoridade real vem do serviço e do caráter, não de ameaças. A fé genuína liberta do medo e encoraja a buscar a verdade. A conclusão é um chamado à coragem. Não se deixe paralisar pelo medo ou manipulação. Em muitos momentos, a pressão para se calar pode ser intensa, mas é justamente nesses momentos que precisamos agir com mais firmeza. O silêncio diante do erro só fortalece sistemas injustos e perpetua abusos de poder. O discurso do "não toque no ungido" é sintoma de um sistema de poder que teme ser questionado. Essa frase, muitas vezes usada para intimidar e silenciar, não pode ser desculpa para a ausência de transparência e prestação de contas. Questionar não é atacar, mas buscar a verdade. Pegue sua Bíblia,
Leia, estude, examine tudo. Não terceirize sua fé. O conhecimento das Escrituras é o maior antídoto contra manipulação e engano. Permita-se duvidar, pesquisar e crescer espiritualmente. Se até Paulo foi examinado, por que um pastor moderno não pode ser? A história da Igreja é feita de pessoas que ousaram questionar e examinar, contribuindo para o amadurecimento da fé cristã. Sua fé pertence a você e a Deus, não ao seu líder. Não permita que ninguém se coloque entre você e Cristo, pois a relação é pessoal e intransferível. Se o medo é a principal motivação, talvez seja a hora de reavaliar onde você está. O medo não pode ser o alicerce da sua caminhada espiritual. Busque ambientes onde o amor, a verdade e a liberdade sejam cultivados. Líderes não estão acima da crítica. A verdadeira unção se manifesta em humildade e serviço. O exemplo de Jesus foi servir, não dominar. Líderes autênticos acolhem perguntas e crescem junto com a comunidade. Questione sempre. Examine tudo. Retenha o que é bom. Não aceite respostas prontas sem reflexão. O crescimento espiritual exige disposição para aprender e coragem para mudar. Não permita que o medo te impeça de buscar a verdade. A verdade liberta, e só ela pode transformar sua vida e sua comunidade. A Igreja só será saudável quando cada um assumir a responsabilidade de ser guardião da verdade, com coragem, compromisso com Cristo e disposição para caminhar juntos em amor e integridade.